Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast Por Falar em Segurança da B-Brown. O meu nome é Mafalda Fateixa E eu sou a Isabel Dias. e no episódio de hoje vamos falar sobre cateterização venosa periférica. Hoje temos connosco o enfermeiro Ricardo Cerqueira, um profissional de saúde com uma trajetória impressionante. É enfermeiro pós-graduado em saúde do adulto e cuidado crítico, além de ser também aqui um perito nos acessos venosos. É também formador certificado e membro dos corpos sociais da Associação Portuguesa de Acessos Vasculares e foi também um dos fundadores da primeira equipa multidisciplinar de acessos vasculares em Portugal. E por fim, para quem não sabe, é também bastante ativo nas redes sociais, onde também tem partilhado aqui regularmente conteúdos muito relevantes na área de acessos vasculares venosos. Portanto, enfermeiro Ricardo, obrigada mais uma vez por ter aceito este desafio e vamos aproveitar toda a sua experiência e o seu dinamismo para partilhar aqui connosco alguma informação importante, alguns aspectos sobre o tema da cateterização venosa, que é o que nos traz aqui hoje. Eu é que agradeço pela participação no vosso podcast, desde já é uma honra. Muito obrigado. Obrigada. Antes de entrar no tema propriamente dito e para fazer um state of the art, relativamente ao tema em questão, quais são as recomendações ou as guidelines mais atuais relativamente a este assunto? Relativamente à cateterização venosa periférica dos utentes, há cada vez mais tecnologia, não só nos equipamentos que utilizamos para observar as veias, como também no tipo de catéter, no tipo de dispositivo intravascular que vamos utilizar, nomeadamente em termos de produtos, de materiais, quero dizer, que são utilizados na confecção desses catéteres, passar do Teflon, por exemplo, que é um material rígido, para o poliuretano, que é um material muito mais mole, muito mais fisiológico para estar dentro de um vaso sanguíneo, e, como eu dizia há bocado, e a própria tecnologia que existe hoje em dia para conseguirmos observar as veias, seja através da luz infravermelha, seja através da própria ecografia, que nos permite ter então uma representação em tempo real da estrutura venosa que vamos funcionar, mas também das estruturas arteriais, ou seja, artérias que passam ao lado daquela veia que vamos funcionar, de nervos, ou seja, dá-nos uma maior segurança porque não vemos só a rede venosa, mas vemos sim também todas as estruturas que estão ao lado da rede venosa, de forma que a nossa punção seja mais certeira e evitando outros riscos que aconteceriam se puncionássemos um nervo ou uma artéria. Portanto, em utentes de punção venosa difícil, que são chamados os DIVA, Difficult Intravenous Access Patients, ou seja, esses doentes são doentes que geralmente são puncionados mais do que uma tentativa, mais do que duas, até mesmo mais do que três. São doentes que não palpamos nem vemos veia nenhuma, acabamos por picar às cegas à procura de uma veia que estaria lá, em teoria, devido à anatomia do utente, mas como sabemos, todas as pessoas têm variâncias anatómicas e, como tal, nem sempre está lá essa veia que pensávamos estar. Portanto, em utentes que são difíceis de puncionar, se não vemos, não palpamos nenhuma veia, deveríamos ter connosco já um desses equipamentos, a luz quase infravermelha ou então o ecógrafo, sendo eu muito defensor da punção ecográfica, da punção ecoguiada. Porquê? Porque, como eu dizia há bocado, é essa que nos dá uma maior garantia de que estamos dentro da veia que queremos e que não tocamos em nenhuma estrutura que possa trazer algum problema para o utente. A ecografia dá-nos também o calibre da veia, que é muito importante porque já sabemos que um catéter, para se manter viável dentro da corrente sanguínea, ele não deve ocupar mais do que 1/3 do diâmetro da veia. Se ocupar mais de 1/3 do diâmetro da veia, o que vai acontecer é que o sangue não vai circular à volta desse catéter. E, como tal, aquele catéter venoso periférico, que está a largar medicação ou um fluido que está a ser administrado por nós, na corrente sanguínea, não vai ser diluído por esse mesmo fluxo de sangue da corrente sanguínea que arrasta o catéter. Porquê? Porque o próprio catéter em si vai servir como tampão e vai atrasar esse fluxo da rede sanguínea, não diluindo o fármaco, aumentando assim o dano que esse fármaco está a fazer à veia. Esse fármaco, devido ao seu pH, à sua osmolaridade, já vai fazer algum dano à veia, porque não é algo fisiológico que estamos lá por dentro, não é? Se nós tivermos um catéter que não deixa fluir o sangue à volta,
então mais dano fará porque esse medicamento não está a ser diluído corretamente pelo fluxo sanguíneo. Portanto, nós queremos funcionar as veias à primeira tentativa, com o apoio de uma tecnologia de imagem. No caso, eu prefiro a ecografia, pelas razões que já disse, e teremos de ter, então, um catéter que seja passível de ser colocado com a ecografia. Porque nem todos os catéteres têm o seu mandril, a sua parte metálica, ecogénica, ou seja, nós temos de ter um catéter que seja observável facilmente pela ecografia. E na ecografia nós conseguimos ver o que é líquido ou gás, que se torna preto, do que é sólido, que aparece a brilhante, a branco ou a branco brilhante. Então, se nós tivermos um mandril do catéter que é mais ecogénico, ou seja, que ainda brilha mais, durante todo o procedimento eu não vou estar só a ver a veia, mas vou estar também a ver a agulha. E vou conseguir ver a ponta da agulha dentro da veia. Portanto, utilizar a ecografia e utilizar catéteres que tenham um comprimento maior que o normal, porque estamos a falar de veias mais profundas, e que tenha, então, a parte metálica ecogénica, para conseguirmos observar a agulha durante todo o processo, e que o material que é feito do catéter seja, então, um material mais mole, como eu falava há bocado. Tem que ser no mínimo de poliuretano, para que depois do catéter estar dentro da veia, a rigidez do catéter não faça uma flebite mecânica dentro da veia. E por falar em punção venosa ecoguiada, o que é que considera que são aqui os requisitos deste tipo de catéter? Então, como eu disse, em primeiro lugar, o material que é feito o catéter deve ser de poliuretano, porque estamos a ter um esforço em incluir mais tecnologia para conseguir dar àquele utente que é um utente DIVA, Difficult Intravenous Access Patient, portanto é um doente que tem muita dificuldade de ser posicionado, portanto queremos que aquela punção dure, porque aqui corremos outro risco, que é nós até podemos conseguir picar o doente à primeira, mas se o catéter não ficar bem instalado com aquela regra que eu disse, ocupar no mínimo 1/3 do calibre da veia e ter um material que seja mais fisiológico, como o poliuretano, que é mais mole, então isso fará com que o catéter fique mais confortável e dure mais tempo dentro da veia, sem criar então flebite mecânica devido ao material e flebite química devido ao facto de ocupar só 1/3 da veia que nós conseguimos avaliar com a ecografia. Queremos também, como eu disse há bocado, um mandril, a parte metálica do catéter, a parte da agulha, que seja o mais brilhante possível, mais visível possível na ecografia, ou seja, que seja ecogénico, que é isso que nos permite ver então a ponta do catéter. E é claro que, como profissional de saúde, eu quero que os meus utentes estejam em segurança e quero também eu que esteja em segurança. Portanto, para mim, há duas coisas, que seja pré-catéter venoso periférico colocado com apoio da ecografia ou catéter venoso periférico tradicional, há duas coisas que já começam a ser um staple, que já não podemos voltar atrás em termos de aquisição de tecnologia, que é a proteção passiva da ponta da agulha, quando removemos o mandril, e uma válvula anti-retorno para que não sejamos contaminados com sangue. Isso ajuda, sem dúvida nenhuma, qualquer utente que tenha uma cateterização venosa periférica, assim como qualquer enfermeiro que esteja a cateterizar um acesso venoso periférico. É segurança para os dois. Sim. Nós, enquanto B-Brown, ou seja, é o nosso foco é desenvolver produtos que sejam seguros, não só o produto em si para o doente, mas mesmo para o profissional de saúde, para, digamos, vocês terem a segurança que não vai acontecer nenhum acidente, ou pelo menos minimizá-lo ao máximo. E como, sumarizando aqui então o que acabou de dizer, uma das características, ou melhor, as características maiores que estes catéteres deverão ter para garantir uma segurança não só para o doente como para o profissional de saúde, será então a válvula duplo refluxo, o sistema de segurança passivo e o bisel. Sim. Um catéter, para eu me sentir seguro a funcionar, ele deve ter um bisel que seja bastante afiado. Porquê? Vou dar aqui uma metáfora. Geralmente as pessoas cortam-se em casa com as facas de cozinha que não estão afiadas. Aquelas que estão afiadas, aquelas que cortam bem, cortam à primeira. Portanto, em termos de segurança também é importante que o bisel seja afiado, porque nem todas as pessoas têm a mesma dureza em termos da pele, nem têm a mesma consistência. Portanto, se o bisel for bem afiado, nós conseguimos chegar até o endotélion da veia
com o mínimo atrito possível. E ao fazer isso com o mínimo atrito possível, também danificamos o mínimo a ponta do catéter, que muitas vezes fica romba pelo bisel não ser o mais afiado possível. E então acaba por encalhar nos tecidos até chegarmos ao endotélio da veia, ou às vezes até encalhar no próprio endotélio da veia, porque vemos o retorno venoso e nos apressamos a retirar o mandril. Não. E é isso que a ecografia também nos traz. Eu, com a ecografia, eu não espero só apenas pelo retorno venoso. Eu quero ver a ponta daquela agulha a brilhar no meio da veia que eu selecionei. E aí tem a garantia, de facto, estamos lá. Sim. Como é que os podemos classificar de forma a facilitar a seleção no ato da punção? Então, estamos a falar em termos de nomenclatura, não é? Então é assim, no que toca aos catéteres venosos periféricos, nós vamos ter 3 tipos de catéteres venosos periféricos. Vamos ter as cânulas curtas, basicamente não é nada mais que o catéter venoso periférico tradicional. Vamos ter as cânulas longas, que podem se assemelhar ou não ao catéter venoso periférico tradicional, mas o que é que têm então de diferente? Geralmente têm aquelas características que eu falei há bocado. Já são feitas de poliuretano e têm pelo menos 6 cm. Entre 6 a 9 cm, estamos a falar então de uma cânula longa. Geralmente são utilizadas para quê? São utilizadas para cateterizar o catéter venoso periférico, mas com apoio da ecografia, porque são cânulas mais compridas, portanto servem para colocar em veias mais profundas, com o apoio da ecografia. E depois temos o catéter venoso periférico de longa duração, que é o midline. Muitas vezes é mal compreendido. O catéter midline é um catéter venoso periférico, para todos os efeitos. Apesar da ponta do midline, que é um catéter que tem entre 15 a 25 cm, estar na veia axilar ou na veia subclávia, permite-nos ter maior calibre, tanto para retorno venoso como para administrarmos medicação. Contudo, continua a ser uma zona periférica. Apesar de acabar numa veia de maior calibre, continua a ser uma veia que não é a veia central que procuramos. E que veia é essa? Qual é que é então a veia central? É a veia cava superior, ok? É aí que nós temos, na veia cava superior, mais especificamente quando ela se encontra com a aurícula, ou seja, junção cavo-atrial. É na junção cavo-atrial que nós vemos não só o maior calibre de veia, mas também o maior fluxo de sangue. De cerca de 30 litros, mais ou menos, por hora de sangue corre ali. Portanto, esse é o local ideal para termos o nosso catéter venoso central, para administrarmos medicação que só pode ser administrada por via central, ou para ter um catéter que tenha que durar mais de 6 meses, 1 ano, mais do que isso, então é aí que temos de ter. Agora, se temos uma medicação que é compatível com a via periférica, se temos um utente que não precisa do catéter mais do que 2, 3 meses, então aí podemos utilizar o nosso catéter midline. Mas volto a dizer, continua a ser um catéter pelo qual só pode ser feita medicação compatível com a via periférica. Porque estamos a falar, apesar de serem veias de maior calibre, a axilar e a subclávia, continuam a ser veias que ainda não têm o calibre e o fluxo de sangue que a veia cava tem. Como tal, substâncias que sejam irritantes, vesicantes, não devem ser administradas por esses catéteres. Ao contrário do catéter venoso periférico, que fica instalado numa veia periférica, como o próprio nome diz, e que nós conseguimos observar a flebite, conseguimos observar a extravasão, num catéter como o midline ou como uma cânula longa, como por exemplo um hydrocane safety, deep access, que fica introduzido numa veia mais profunda, em que a ponta vai estar perto da axila, só vamos reparar nos sinais de flebite quando já tivemos quase uma trombose. Portanto, estes catéteres venosos periféricos diferentes são muito importantes para os utentes de DIVA, contudo, ainda pede mais responsabilidade e mais conhecimento por parte de quem os manipula. Como eu disse, é necessário termos na nossa cabeça o que é medicação de via periférica e o que é medicação de via central, para não transformarmos aquele catéter que é um nosso aliado no processo terapêutico daquele utente em um objeto que só nos traz problemas para nós e para o utente. Claro. Portanto, durante a nossa conversa, o enfermeiro Ricardo abordou uma questão muito pertinente no âmbito da segurança, não só para os utentes, como para os profissionais de saúde. E, de facto, este é um tema muito interessante e que, de facto, merecerá certamente, em breve, quem sabe, uma nova abordagem, um novo episódio. Muito obrigada, enfermeiro, por ter aceito este convite mais uma vez e até breve.
Obrigado eu e estarei sempre disponível para falar sobre acessos vasculares. Obrigada.